Olá, professores da Diretoria de Ensino de Mauá, que abrange as cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, todos os professores de arte dos anos iniciais, finais, médio, EJA, CEJA, PEI, ET e prisional estão reunidos neste momento. As nossas ATPCs acontecem às quartas-feiras, das 10 horas da manhã às 11h30, de 15 em 15 dias. Quem não puder assistir neste horário, poderá ver através do YouTube em outro horário, na escola ou na sua casa. Sugerimos que os professores dos anos iniciais participem às sextas-feiras, no horário do seu ATPC. Enquanto os professores da sala comum trabalham os assuntos pertinentes à classe comum, os professores de arte estudam arte, planejam como dar aula de arte. Vamos compartilhar com vocês nosso PowerPoint, que depois fica disponível para todos, ou no site da diretoria, ou nós podemos mandar também no e-mail de cada um de vocês. Compartilhando, vamos aqui procurar. A nossa gravação, ela é completamente sem retoques. Portanto, minha gente, se houver algumas falhas, vocês, por favor, nos perdoem, ok? Estamos aqui nesse ambiente de trabalho e, às vezes, nós estamos conversando e alguma coisa pode até falhar e a nossa gravação não tem retoques, tá bom? Então, iniciando a 33ª TPC de Arte, nós vamos trabalhar com os anos iniciais, a habilidade número 1, identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Para os anos finais, EJA e CEJA dos anos finais e também para o prisional, vamos trabalhar a habilidade número 6, desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos de modo individual, coletivo, colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Para o ensino médio, vamos trabalhar a habilidade de linguagens, não há habilidade específica para arte. No ensino médio, nós temos habilidades para a área da linguagem, a qual se insere a disciplina arte. Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Para ampliar a maneira como nós pensamos o desenho, que é o tema de hoje, e a exploração dos materiais para pintar, vamos partir de um artista brasileiro. Que tal partirmos de Portinari, que se destacou mundialmente na arte moderna, pintando telas e murais, mas devido às tintas que usava à base de chumbo, adoeceu gravemente e precisou se adaptar a novos materiais, e assim passou a pintar com o lápis de cor. Sugiro que todos vocês leiam e tenham em casa o livro Portinari, 3 Momentos, de Elsa Eisenberg, editora EDUSP.
Elza Eisenberg, do Departamento de Comunicação e Artes da Escola ECA, da USP, lançou seu livro, Portinari 3 Momentos, no dia 7 de novembro de 2012. É um livro que aborda a obra de Cândido Portinari através do contexto histórico de valores estéticos, utilizados na construção de uma linguagem artística renovada, próxima à mensagem sobre a problemática social brasileira e, simultaneamente, as técnicas de diferentes artistas internacionais, do passado ou contemporâneos. Fica aí a sugestão, Portinari 3 Momentos. Vocês conhecem esse livro? Vocês precisam conhecer, é muito interessante, e os professores de arte, como nós combinamos, nós vamos estudar um pouco sobre Portinari nesse bimestre, e a partir dele nós vamos fazer nossas sequências didáticas. Isso que foi combinado, né, nas ATPCs passadas. Aí está a capa do livro, Portinari 3 Momentos, de Elza Eisenberg. Portinari. Aí nós temos a fotografia e, do outro lado, o autorretrato. Artista brasileiro que nasceu em 1903, faleceu em 1962. Natural de Brodowski, em São Paulo. O mundo, o modo de vida na pequena cidade de Brodowski influenciou e foi representado na obra do artista Cândido Portinari, que nasceu numa fazenda de café. Foi filho de imigrantes italianos e seu pai teve uma pequena marcenaria para a fabricação de cadeiras. Segue aí o link do Museu Casa de Portinari, que é o Museu Casa aonde viveu Portinari. Parte da sua infância e parte da sua vida. Aí está uma sugestão de visita virtual ao museu. Vale muito a pena, é muito interessante nós visitarmos museus casa, que foram residência de artistas ou personagens importantes da história do Brasil ou das artes. E fica aí a sugestão também de um vídeo institucional, que está aí no YouTube, que é o vídeo do Museu Casa de Portinari. O Museu Casa fica na Praça Cândido Portinari, número 298, em Brodowski. E também dá para vocês terem contato com o museu, né, através do site deste interessante e importante local, que possui as paredes pintadas com murais feitos pelo artista. Tem também uma visita a seu ateliê e a seu modo de trabalho. Aí está mais uma imagem do Museu Casa de Portinari. Quem conhece, coloca aqui no chat. Vocês já conhecem, vocês já visitaram o Museu Casa de Portinari? E como nós falamos no começo, nós hoje não vamos falar toda a biografia do artista, mas já comentamos inicialmente que, devido a complicações pelo uso de tintas à base de chumbo, Portinari adoece e passa a pintar com lápis de cor. Então, o nosso tema hoje vai ser o trabalho com lápis de cor, a partir da visualização das obras de Cândido Portinari. Aí vocês estão vendo uma obra de arte, O Menino com Diabolô, que procura mostrar um pouco a respeito das brincadeiras das crianças na cidade de Brodowski. Aí um detalhe, observe as linhas, observa como o artista pinta usando lápis de cor. Qual a direção que essas linhas seguem? Vamos observar o modo de pintar do artista. Como ele consegue
profundidade, luz, sombra, expressão, textura, usando lápis de cor. Aqui nós temos um desenho infantil, a pintura foi feita achureada, né, com esses traços que se entrecruzam. E nós precisamos pensar no seguinte: preencher o contorno de um desenho com lápis de cor é considerado correto, mas, na verdade, é apenas uma fase da pintura na evolução pictórica das crianças. Porque, do 0 aos 7 anos, as crianças fazem pintura chapada. As crianças pintam preenchendo os espaços. Geralmente se preocupam em pintar somente as figuras desenhadas. É chamada pintura chapada, quando toda a figura dentro do seu contorno é pintada. Vocês encontram essas explicações que eu estou fazendo agora no site da acrylex.com.br, que é uma indústria de tintas, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar, é uma indústria brasileira, que fica na cidade de São Bernardo do Campo. Quando as crianças estão de 0 a 7 anos, elas fazem pinturas desta maneira, como está sendo apresentado nesse slide da Acrylex. Pinta as figuras, muitas vezes faz um contorno em preto ao redor da figura. Não há luz, não há sombra, não há profundidade, é uma pintura chapada. Mas nós devemos pensar que isto é uma fase do desenho infantil. Se as crianças têm oportunidade de pintar, elas vão para a fase seguinte. Dos 8 aos 11 anos, pintura com luz e sombra simples. Desenhos onde tudo que está mais próximo do sol ou do ponto de luz ficará mais claro, e tudo que estiver mais longe do ponto de luz ficará mais escuro, como nesse exemplo aqui. Então, vemos que o sol está de um lado, ele está incidindo sobre esses jarros, e esta parte fica mais clara. Do lado oposto, a sombra fica escuro. Mas ainda há evolução no desenho. Se nós dermos oportunidade para os alunos pintarem, dos 12 anos em diante, quem conseguiu se desenvolver vai pintar com luz e sombra com projeção. Nesta fase, a criança já fez várias pinturas chapadas, já pintou com luz e sombra simples, portanto, pode ser orientada a pintar com luz e sombra projetada. Isto é, o objeto projeta uma sombra no chão ou na parede do lado, contrário daquele que a luz está incidindo sobre ele. Como neste exemplo aí. Então, há luz e sombra no objeto, mas há a sombra projetada. Vamos pensar no seguinte: olhando o site da Acrylex, será que ele está equivocado em algum ponto? Assim orientam no site da Acrylex, até se contradizendo, com todo o respeito a essa indústria brasileira. Eles precisam rever esse conceito. É dito o seguinte, no site da Acrylex e por muitos professores, principalmente nos anos iniciais, é dito o seguinte: ensine seus alunos a pintar sempre num sentido só. Pode ser o desenho todo ou cada parte do desenho. O que não pode é pintar em vários sentidos na mesma parte. Professores de arte, nós que estudamos arte. Isso não se mostra verdadeiro na história da arte. É possível, sim, pintar em vários sentidos. Se nós ensinamos nossos alunos a pintar numa única direção, e nisso vai o tempo todo, o aluno não consegue se expressar através do lápis de cor, do giz de cera. Por quê? Porque o desenho fica sem expressão, fica chapado.
sem luz, sem sombra, chapado, sem textura. Então, ensinar a pintar numa única direção não é um ensinamento verdadeiro para os professores de arte. Inclusive, eu mandei um e-mail para a Acrylex do Brasil, para a fábrica, para eles reverem este ponto no site deles, tá? Vai aí uma crítica, sim. Vejam o exemplo acima da pipa, que foi tirado do próprio site da Acrylex. A pipa e todo o restante da paisagem não foi pintado numa direção só, pelo contrário, foi achureado. Orientação aos professores de arte. Por favor, professores, não ensine a pintar numa única direção. Para isso, nós sugerimos que os professores leiam alguns livros de Edith Derdick, artista plástica e estudiosa. Ela diz o seguinte nos seus livros: o desenho se torna mais expressivo quando existe uma comunicação afinada entre mão, gesto, instrumento, de maneira que, ao desenhar, o pensamento se faz. Ok? Então, vamos prestar atenção nos trabalhos dessa estudiosa e professora e arte educadora, Edith Derdick. Aí está um dos livros que nós sugerimos da Edith Derdick, Formas de Pensar o Desenho. E é para os professores esse livro. A artista e arte educadora traz uma reflexão sobre a linguagem gráfica infantil, convidando o leitor a experimentar o desenho em toda sua potência criativa. A linha, a expressividade, o objeto representado e a relação com os materiais são estudados também nas obras de importantes artistas da história da arte. Então, há um estudo do desenho infantil e também estudo de artistas da história da arte. É um livro para todos nós, professores de arte, que trabalham com alunos do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Vamos anotar, então, em nossa agenda, Formas de Pensar o Desenho, de Edith Derdick. No livro, jamais ela ensina pintar numa direção só. Isto não é correto. E quando a gente observa artistas da história da arte, vemos que isso também não acontece. Outra importante professora e estudiosa do desenho infantil, da arte visual para crianças, é Rosa Yavelberg. De Rosa Yavelberg, especialista em desenho e docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, eu sugiro que vocês leiam o livro O Desenho Cultivado das Crianças, Práticas e Formação de Educadores. Fica aí, então, a sugestão do livro, O Desenho Cultivado das Crianças. Aí está a capa, para vocês darem uma olhada, observarem, né? E, se vocês puderem ler este livro, ele é muito interessante, fala sobre desenho infantil. Desenho é aprendizagem. Inicialmente, a criança desenha pelo prazer de riscar o papel e pesquisa formas de ocupar a folha. Com o tempo, a criança busca registrar as coisas do mundo. Uma das principais funções do desenho no desenvolvimento infantil é a possibilidade que o desenho oferece de representar a realidade. Mas é a realidade segundo a visão da criança. Não, desenho naturalista não significa exatamente um desenho hiperrealista, realista ou hiperrealista.
porque este não é o objetivo. Da garatuja ao desenho figurativo. Desde muito cedo, assim que segura objetos, a criança desenha com lápis de cera, caco de tijolo, uma pedrinha, explora instrumentos e suportes. São as garatujas que ela faz. O desenho figurativo surge por volta dos 4 anos, mais ou menos. Algumas sugestões para aprender a pintar com lápis de cor. Nenhuma dessas sugestões abaixo segue a ideia de pintar em uma direção única. Então, são sugestões do YouTube que vocês podem acessar clicando nesses links. Mas se você colocar no YouTube aprendendo a desenhar, aprendendo a pintar, existem inúmeras sugestões que vocês podem estudar com mais profundidade e ver quais sugestões melhor se adaptam para as necessidades de vocês. Quando falamos em lápis de cor, que foi um dos instrumentos usados por Portinari, quando ele não podia mais usar as suas tintas à base de chumbo, nós devemos pensar que todo lápis ele tem uma parte feita em madeira ou similar e uma mina, que é a cor do lápis de cor, a ponta do lápis de cor, o conteúdo do lápis de cor. Da mais dura à mais macia, o ideal para crianças é usar a mina intermediária e a mina macia, porque as minas duras marcam o papel. Entre as empresas que oferecem lápis de cor, e para além da Acrylex, nós sugerimos aqui, existem os sites para serem consultados e também os lápis de cor no mercado de muitas outras indústrias. Vamos falar de alguma delas. A Faber-Castell, que fica na Alemanha, a Bic, que fica na França, e para quem é profissional, existe a empresa Caran-d'Ache, na Suíça, que são considerados os melhores lápis de cor para uso profissional. É claro que para as nossas crianças nós vamos usar lápis de cor escolar. Ok? Então, algumas formas de pintar o desenho usando lápis de cor. Podemos riscar o papel, preencher o papel, fazer pontilhado. Existem muitas maneiras de usar o lápis de cor e as crianças devem experimentar todas essas técnicas. Quem quiser saber mais, veja no site que eu estou colocando aqui e vocês vão aprender mais sobre o lápis de cor e o seu uso. O lápis de cor escolar normalmente são simples, no sentido de que suas cores não são nomeadas ou numeradas, não sendo, portanto, identificáveis. Vocês vão falar, como assim? Como não é identificável? Eu não sei que o branco é branco, o preto é preto numa caixa de lápis de cor, o verde é verde, o azul é azul? Sim, isso eu sei. Mas dentre as cores existem todas as nuances. E os lápis de cor profissional têm escrito no seu corpo, com número ou mesmo com letras, o nome da cor. Então, um lápis profissional tem escrito o nome da cor e também possui depois disso, uma estrelinha, 2 estrelinhas ou 3 estrelinhas, que significa a durabilidade da cor do lápis no papel. Lápis escolar não tem isso, mas com uma estrelinha o lápis dura 50 anos, 2 estrelas dura 100 anos, 3 estrelas 150 anos, em média, desde que não seja fortemente exposto à luz. Então, pensarmos no lápis de cor
nós temos que pensar no nosso lápis de cor escolar e no lápis de cor profissional. No caso dos nossos alunos, nós vamos usar o lápis de cor escolar. E ele serve muito bem à finalidade de exploração do espaço pictórico pelas crianças. Outra coisa importante no uso do lápis de cor é a gramatura do papel. A gramatura do papel é o peso do papel. Quanto mais encorpado, mais pesado. Papéis finos têm a gramatura de 75 a 90 gramas por metro quadrado. De 90 a 120 gramas é o ideal para desenhos simples. De 120 gramas a 180 gramas é ideal para desenhos de maneira geral. E de 200 a 300 gramas por metro quadrado, ideal para marcadores, pastel, tinta guache, aquarela, tinta acrílica, etc. É um papel mais encorpado. Mas nós sabemos que em nossas escolas estaduais, geralmente, nós temos aqui gramatura de papel mais fina, de 75 a 90 gramas por metro quadrado. E é este material que nós vamos usar. Mas vamos observar o seguinte, esses papéis, mesmo os papéis mais finos, se nós passarmos a mão no papel, nós vamos ver que um lado é mais liso e outro lado é um pouquinho mais áspero. Observe o papel sulfite que vocês usam na escola. Observe a folha de caderno do aluno. O interessante é desenhar, pintar com lápis de cor, aonde está mais áspero um pouquinho, aonde está menos liso, porque o lápis de cor se fixa melhor em superfícies um pouquinho mais ásperas. Tá? Fica aí a dica, vamos observar os dois lados do papel. Aí um desenho do Cândido Portinari, que nós estávamos comentando, também para observar as linhas, como ele trabalha o sol, o cavalo, o céu. E aí nós temos o Don Quixote de La Mancha, ele fez uma série de desenhos com esse tema. Já esteve muitas vezes em exposições, o Don Quixote de La Mancha, e é bastante interessante observar como um artista super experiente, que já havia feito pinturas e murais pelo mundo todo, inclusive na ONU, como ele trabalha com lápis de cor. Então, além da gramatura do papel, nós temos que pensar, como foi dito agora há pouco, na textura do papel. Recomendamos que tenha uma certa porosidade, mesmo que mínima, pois ajuda na aderência do grafite e do lápis de cor. Evite os extremos, papéis muito lisos ou papéis muito porosos. Fica aí a dica de um site que vocês podem consultar para saber como identificar a textura, a marca dos papéis. É claro que nas escolas nós usamos sulfite. Mais um desenho do Portinari, o cavalo, Don Quixote, como ele pinta o cavalo, como ele pinta a figura do Don Quixote, como ele pinta o fundo. Fica aí para a nossa observação e também para levar aos nossos alunos, para que, observando, eles também entendam como é possível pintar, como é possível usar o lápis de cor. O tamanho do papel também é um outro detalhe muito importante. Quanto mais nova a criança, menos idade, maior deve ser o papel e o instrumento para desenhar. Evite de dar pedacinhos pequenininhos de papel para crianças pequenas em idade, crianças de pouca idade, desenharem no espacinho muito pequenininho, muito reduzido. Crianças de menor idade precisam de espaço para expandir os seus movimentos, o seu gestual artístico.
não dê para as crianças uma folha menor do que uma folha A4, que é o tamanho do sulfite que geralmente nós temos nas nossas escolas. O papel tamanho A0 significa que ele tem 1 metro quadrado. Depois tem o papel A1, A2, A3, que é o dobro de uma folha de sulfite. A4 é o tamanho padrão da folha de sulfite que nós temos nas nossas escolas. E o sulfite A5 é o tamanho de uma folha de caderno brochura. Aí já é um papel um pouco pequeno demais para dar para as crianças usarem. Às vezes, nas escolas, nós precisamos fazer uma certa economia de papel e acabamos repartindo o papel no meio, um pedacinho para cada criança. Mas não é o ideal. O ideal é pintar a partir do tamanho de uma folha de sulfite. E se pudermos ter folhas maiores, do tamanho de uma folha de cartolina, ou mesmo papel craft grande, aonde estende o papel craft, e muitas crianças pintam neste mesmo papel, usando seus lápis de cor e seus giz de cera, é mais interessante. A criança se expande no seu gestual, ok? Aí, um detalhe do trabalho, né, do Portinari Don Quixote, e nós vemos, então, como ele usa o lápis de cor na armadura do Don Quixote e na pintura do seu cavalo, que é um cavalo branco, mas aí que ele é todo sombreado, e é interessante ver esse desenho com bastante atenção. Leia mais sobre Portinari, que tal? Vamos ler mais sobre Portinari? A revista FAPESP tem um artigo online chamado Traços Ocultos de Portinari, aonde fazem um estudo na sua casa em Brodowski, porque Portinari pintou as paredes. Pintar paredes significa fazer murais. Portinari fez murais na sua casa, na casa onde residiu durante a sua infância, a sua juventude. Que tal vermos esse artigo online, Traços Ocultos de Portinari, que estuda estes murais da sua casa em Brodowski? Também existe um portal chamado Portal São Francisco, que tem alguma coisa sobre Portinari e convém dar uma olhadinha. Ah? Então fica aqui a dica, vamos nos aprofundar no tema do Portinari. E quando nós falamos no estudo da arte, estamos falando de Portinari, desenho infantil, lápis de cor, uso do lápis de cor, do papel. Nós sempre precisamos pensar na abordagem triangular da Ana May Barbosa, que é uma professora da Universidade de São Paulo, ela é uma arte educadora e ela faz uma proposta triangular. E aí tem um livro onde ela explica essa proposta. Vocês, professores, têm este livro? Chama Abordagem Triangular, de Ana May Barbosa. Quem tem o livro, já leu, tem conhecimento do assunto, escreve aqui embaixo no chat. Escreve aqui qual é a experiência de vocês com a proposta triangular. Mas, afinal, como é essa proposta ou abordagem triangular? É que para trabalharmos com arte, nós precisamos ver arte, contextualizar arte e fazer, praticar arte. Então, nós partimos de Portinari, de uma fase da vida dele, onde ele precisou, por necessidade de saúde, pintar com lápis de cor. Nós partimos de alguns desenhos do Portinari, contextualizamos. Portinari nasceu em 1903, faleceu em 1962. No final da sua vida é que ele pintou com lápis de cor. É um pintor modernista. Então, nós fazemos uma contextualização.
Aí nós apresentamos a arte de Portinari, hoje no caso, né? Para somente depois fazer arte. Ou nós podemos deixar os alunos fazerem arte, pintar com lápis de cor, pintar com giz de cera, e depois apresentar o trabalho, por exemplo, do Portinari, que é a sugestão de hoje, e contextualizar o seu trabalho. Não há uma ordem certa nas pontas desse triângulo. Eu posso começar de qualquer ponta, contanto que eu passe pelos 3 vértices do triângulo. Ver arte, contextualizar arte e fazer arte. Ok? Sempre nas orientações técnicas nós falamos sobre essa abordagem triangular, não é verdade? Vocês aplicam a abordagem triangular nas aulas de vocês? Vocês estão imaginando como podem aplicar essa abordagem triangular nas aulas de artes visuais desse 4º bimestre? Como vocês podem mostrar arte visual para os seus alunos? Como vocês vão contextualizar essa arte e o que é que eles vão fazer? Okay? Eu não posso apresentar a técnica pela técnica. E hoje nós vamos pintar com lápis de cor. Toma a folha, todo mundo pinta com lápis de cor e fica solto. Precisa ter uma sequência didática. E nessa sequência didática nós temos em mente que eu apresento arte para os alunos. Eles consultam, eles pesquisam, eles vêm nos sites. Contextualizamos, falamos sobre o tema e os alunos fazem arte. Ok? E fica essa sugestão para todas as séries. Desde o 1º ano dos anos iniciais até o 3º ano do ensino médio. Quando chega no ensino médio, ou quando nós trabalhamos com EJA, Educação de Jovens e Adultos, e CEJA, muitos adultos têm aquele receio, têm aquela crítica muito exacerbada consigo mesmos, e ficam tímidos, não conseguem pintar, não conseguem se expressar, não conseguem vivenciar a arte, por medo. Explique que todas as pessoas podem e devem desenhar e pintar. Nós falamos nas aulas passadas que todos os corpos dançam. E todas as pessoas podem pintar, podem desenhar. Precisa se soltar. O professor vai orientando para que o aluno crie confiança e coloque as suas ideias no papel, sem julgamentos pré-concebidos. Esses julgamentos, muitas vezes, vêm de um ensinamento que a gente considera errado, errático. Como? Será que precisa pintar com a cor certa? A cor é certa para quem? Será que a árvore é sempre verde? Nessa imagem apresentada, não é. A árvore pode ser cor-de-rosa. A árvore está completamente florida. As flores são todas cor-de-rosa. A árvore é cor-de-rosa. A árvore pode ser vermelha, como a árvore vermelha de Mondrian apresenta para os seus alunos. É uma árvore sem folhas, cujo tronco e todos os galhos são de vermelho sobre fundo azul. A partir dessa árvore, ele vai abstraindo as ideias até chegar num conjunto de linhas. Mas a cor usada para a árvore é a vermelha. O céu, ele é azul? Isso são conceitos que nos ensinam e nós não devemos repetir para os nossos alunos, nem dos anos iniciais, nem dos finais, nem do ensino médio. O céu pode ser azul às vezes. Veja, na maior parte do tempo, o céu não é azul. E mesmo quando o céu é azul, existem tonalidades, desde o mais claro
até o azul turquesa e os azuis mais profundos. Então, nós precisamos começar a enxergar com os olhos, e não só com o nosso intelecto, o nosso cérebro. Vamos ficar mais atentos àquilo que os nossos olhos veem na natureza e ao nosso redor. A noite é sempre negra? É preta. Então, quando eu vou pintar a noite, eu pinto de preto. Vamos observar a noite hoje, principalmente nos lugares onde nós moramos, nas cidades. Raramente a noite é preta, negra. A noite pode ser azul marinho, azul claro, cinza. Pode ter tons de violeta. Vamos observar a noite na lua cheia, na lua minguante, na quarta crescente, quando a lua não aparece. Quais são as cores que nós enxergamos com os nossos olhos? De verdade, o que eu estou vendo? O que os nossos alunos podem ver? O pintinho é amarelinho? Olha a imagem. O pintinho é amarelinho? Ensinamos muitas vezes para as crianças, pegue o lápis amarelo e pinte o pintinho de amarelinho. Ora, ele pode ser de qualquer cor, ainda mais as crianças que assistem desenho animado. Os animais são coloridos no desenho animado. Não existe uma cor certa para fazer a pintura. Ai, mas como que eu ensino as cores para os alunos? Então eu falo, verde é das árvores, o azul é do céu, o amarelo é do sol. Mas se a gente apresentar as cores dessa maneira, nós estamos fazendo um ensinamento errôneo, errado. Não é assim. Tá? Se a gente observar mesmo com os nossos olhos, a cor pode mudar muito. E muda muito também em relação às crianças que assistem desenho animado, onde todas as cores são possíveis em todos os objetos. A pantera é negra? Será? Será que a pantera é negra sempre? Nós sabemos que não, né? Existe um desenho animado chamado A Pantera Cor-de-Rosa, aonde ela se apresenta com a cor rosa e tudo que está em volta dela, na maior parte do tempo, é rosa também. Não é isso? Tá? E os outros desenhos que as crianças assistem? Quem quer ser um milionário? Você? Baixe o Super App Magalu. Ative seu Magalu Pay e participe. Então, vamos pensar um pouquinho a esse respeito. Olha aí a nossa pantera cor-de-rosa. Será que ela nos inspira a pensar um pouquinho melhor como apresentar as cores para os nossos alunos? Devemos também prestar muita atenção, porque existem alunos que nós chamamos de daltônicos. Daltônico é aquele aluno que não tem os 3 cones de visão. A maior parte das pessoas tem os 3 cones de visão para as cores primárias. Alguns alunos, meninos, e raramente uma menina, não têm os 3 cones de visão. Então, alguns alunos não enxergam algumas cores. Eles não identificam, não é porque não aprendem o nome da cor, não é isso. Eles enxergam diferente de nós. A maior parte dos daltônicos não enxerga a cor verde nem a cor vermelha. Para eles, a cor verde e a cor vermelha é semelhante
e é semelhante a uma casca de cebola, vamos dizer assim. Existem até alguns sites específicos que falam sobre o que é ser daltônico. E não adianta forçar essas crianças, tá? A gente percebe quando a criança é daltônica, quando ela vai pegar um lápis marrom, ela pode pegar um lápis verde, porque o marrom vem do vermelho, não é isso? Ela pega um lápis verde. Ela vai pegar um lápis vermelho, mas ela pega um verde. Vai pegar um lápis de uma cor e pega de outra cor. E aí você explica, mas os lápis ficam misturados e ela novamente não vai conseguir pegar a cor que ela quer. Por quê? Porque essa criança enxerga diferente. Então, existe um teste feito no oftalmologista, e não é todo oftalmologista que faz esse teste, às vezes ele precisa encaminhar para um especialista que vai identificar a partir da alfabetização, não antes, é muito difícil, mas a partir do momento da alfabetização dá para identificar se a criança é daltônica. Vamos prestar muita atenção nos nossos alunos daltônicos e não vamos pensar que é falta de capacidade de aprender o nome da cor, não é isso. As crianças daltônicas enxergam de uma maneira muito diferente da maioria das pessoas, ok? Existem algumas formas de daltonismo que as pessoas enxergam apenas em branco e preto, isso é raro. A maior parte das vezes, os daltônicos não enxergam algumas cores, e as outras eles enxergam normalmente. Vamos nos aprofundar também no tema do daltonismo, pensar um pouco mais sobre esse tema e sobre esse assunto. Tá aí o exemplo dos fovistas, né? A Ponte de Londres, tá? Do artista André Derain. Olha como ele coloca o céu amarelo, as árvores vermelhas, o chão amarelo, o passeio, a calçada é vermelha, como as árvores. Os fovistas têm exemplos muito interessantes de como pintar usando as cores de maneira que haja bastante contraste entre elas na sua pintura. Vamos apresentar o fovismo para os nossos alunos? Para os nossos alunos do ensino médio, eles podem fazer uma grande pesquisa sobre o tema. Depois fazerem apresentações, fazer trabalhos sobre papel, com lápis de cor ou com giz de cera. Que tal? Evite sempre julgar o desenho do seu aluno. Evite fazer julgamento psicológico e evite corrigir o desenho. Quando um aluno faz um desenho sobre uma folha de papel ou qualquer outra superfície, o professor não escreve nada, não anota nada nesta folha. Ok? Se precisar fazer alguma anotação, ele faz uma anotação no verso, tipo visto, ou uma nota, o que for, no verso da folha. A gente não escreve, e muito menos a caneta, no desenho dos alunos. Se eu preciso escrever alguma coisa, eu vou escrever no verso a lápis. Nós nunca fazemos anotações a caneta, muito menos caneta vermelha, caneta azul, por cima do desenho dos nossos alunos. Isso fere o trabalho do aluno. Nós vamos escrever a lápis no verso da folha quando necessário. Fica mais esse lembrete aí. Nós, professores de arte, podemos perceber, através do desenho dos nossos alunos, às vezes uma questão de violência doméstica, até exploração sexual. Quando isso acontecer, nós vamos conversar com as pessoas respectivas do Conviva, coordenador, direção da escola, das nossas suspeitas. Mas, na frente dos alunos, nós nunca vamos ficar julgando o desenho.
nem apresentando, olha que desenho bonito que esse aluno fez, em detrimento de um outro que eu não acho tão bonito. Não. O importante é a expressão. No exemplo que vocês estão vendo nesta imagem, a criança desenhou um cortador de grama. E, às vezes, a criança faz o desenho, mesmo quando é garatuja, e ela quer identificar esse desenho. Ela fez um, para nós, seria garatuja, um rabisco, mas, na verdade, ela quer dizer, aqui está um cavalo, eu vi um cavalo, o cavalo está aqui, comendo grama. Aí, se eu quero identificar esse desenho, cavalo comendo grama, o que eu faço? Eu vou no verso da folha e escrevo, cavalo comendo grama. Tá? Mas nunca em cima do desenho da criança. Ok, vamos combinar isso, tá? Porque as crianças, elas precisam ter liberdade de desenhar e elas desenham. As crianças não se negam a desenhar. Crianças desenham espaçonaves, cachorro, robô. O que você pedir para elas, autorretrato, saem maravilhosos, a sua própria casa. Tá? As crianças, elas inicialmente, elas não têm aquele medo, aquela vergonha de desenhar, de pintar. E se a criança sair fora do risco do desenho, é uma fase normal. Pinta, pinta, pinta e de repente sai fora do risco do desenho. Problema nenhum. Existe até um ditado, né, que diz assim, a boa bordadeira nunca segue o risco. Então, sair um pouquinho fora do risco, ou muito fora do risco, é uma fase do desenho e da pintura infantil. E conforme o tempo vai passando, às vezes as crianças vão se retraindo, porque elas ficam críticas em relação ao seu próprio trabalho. E elas ficam até envergonhadas de se expressar, de colocar o desenho no papel. E nós, professores, vamos incentivar para que elas desenhem, que cada uma se expresse a seu modo, que cada uma faça o seu desenho. O que o professor pode fazer é um pedido. Desenhe grande na folha. Ocupe toda a folha. Nós podemos fazer sugestões. Se o aluno fez seu autorretrato, a gente pode fazer sugestões. Não está faltando mais nada? Olha, você usa brinco. Não seria interessante colocar brinco no seu autorretrato? Você usa boné. Não é interessante colocar um boné nesse desenho? Você usa o cabelo repartido do lado. Vamos colocar um cabelo repartido do lado? Então, essas sugestões nós podemos fazer, são sugestões, não são obrigações, tá? Nós podemos fazer, tá? Para que a pessoa se expresse complementando melhor o seu desenho. Desenho é treino. O desenho se faz com o lado direito do cérebro. É uma habilidade que é conquistada com o tempo, desde que os professores incentivem, e não ao contrário. Matem no aluno aquela vontade de desenhar e pintar. Por isso que nós começamos a conversa, não vamos pedir para o aluno pintar numa direção só. Imagina uma criança pequena, um lápis de cor com uma ponta fina, um desenho grande e o aluno está pintando na mesma direção. Cansa o braço, cansa. E não é uma maneira correta de pintar. É uma das possibilidades. Fazer pintura chapada é uma das possibilidades. Mas não é a única possibilidade. Não é que eu devo ensinar isso como sendo certo. E todas as outras maneiras de pintar são erradas. Não. Principalmente para os nossos alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, eles precisam fazer experiências, experimentos, precisam tentar, precisam pintar, precisam se expressar através da pintura. Outra coisa que nós não vamos fazer é desenho mimeografado, reproduzir desenho, dar para os alunos preencherem com cor. O aluno, ele desenha e pinta. Nós poderemos sugerir temas, né? Por exemplo, a partir dos trabalhos de Portinari,
através do trabalho dos fauvistas, através do trabalho dos modernistas ou outras fases da história da arte, eu faço sugestões, tá? Mas eu não dou desenhos mimeografados, desenhos já impressos para o aluno pintar. E vou pedir para ele pintar numa única direção, sem sair fora da linha. Gente, isso não se faz, embora isso seja muito comum, mas isso tolhe a capacidade criativa dos alunos. Ai, mas o desenho vai ficar feio. Não. Desenho de criança nunca é feio. E seria interessante até vocês terem uma coleção de desenhos infantis. Desenho infantil é expressivo. Por isso, muitos artistas, na história da arte, se volta para o seu período desenho infantil e faz os seus trabalhos calcados na fase do desenho infantil. O desenho infantil ele é muito expressivo. O desenho da criança, o desenho do adolescente, que consegue colocar no papel as suas ideias. Então, vamos pensar nisso, vamos incentivar, vamos estudar Portinari e outros artistas e vamos trabalhar, fica aí a sugestão, trabalhar com lápis de cor e com giz de cera, que nós vamos aprofundar na próxima OT, nós vamos falar sobre giz de cera também, antes de falar sobre outras formas, né, de trabalhar artes visuais, fica essa sugestão para os próximos 15 dias. Que tal? E a gente sempre começa com um diagnóstico. Perguntamos para os nossos alunos se gostam de desenhar, se gostam de pintar, por quê, que tema gostam de desenhar, que tema gostam de pintar, existem cores de sua preferência ou não, por quê? Então, a gente faz uma conversa inicial com os alunos, que sempre a gente faz quando introduz uma nova linguagem, e nesse caso nós vamos começar a falar sobre artes visuais. Professores da diretoria de Mauá, muito obrigado da atenção, desculpe as falhas aí que a gente fica falando, e às vezes não conseguimos nos expressar corretamente, falta uma palavra ou outra, e a gente acaba até gaguejando um pouco, né? Desculpa, tá? Desejo a vocês uma ótima semana, tudo de bom. Desejo um ótimo trabalho e nós vamos conversando. E se vocês têm ideias para trabalhar artes visuais, por favor, escreva aqui no chat, aqui embaixo, escreva aqui na conversa, escreva aqui nas observações. Você concorda com o que foi dito? Não concorda? Qual é a sua opinião? Vamos colocar a sua opinião aqui embaixo. Compartilhe com a gente. Compartilhe com a gente o seu trabalho. Tá bom? Então, vamos parar essa gravação e uma excelente semana e excelente próximos 15 dias trabalhando com artes visuais.